poucos dias, o parlamento iraniano, nesse conflito no Irã, aprovou uma lei inédita, aonde eles vão taxar, eles criaram um bloqueio, um pedágio, para que os navios passassem no Estreito de Hormuz, esse estreito tão falado, eu já comentei com vocês. E alguns navios já chegaram a pagar alguns milhões para passar. O que isso pode impactar no nosso dia a dia? Muito mais do que você pensa. Então, nesse vídeo eu quero mostrar 3 pontos para vocês. Primeiro, o quanto o petróleo está presente no seu dia a dia, essa matéria-prima. Segundo, o quanto o Brasil pode depender desse petróleo. E terceiro, o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. O que de fato está acontecendo nesses últimos dias e nesse conflito, que tanto é falado e tanto pode mudar de fato alguns paradigmas, impactar diretamente a economia global. Quando muitas pessoas pensam em petróleo, elas pensam em gasolina. Petróleo produz, a partir dele eu vou produzir gasolina. Mas o petróleo ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que você pode imaginar. Talvez se você olhar ao seu redor, tem mais petróleo do que você pensa. O petróleo ele é matéria-prima, por exemplo, para a garrafa de plástico que você pode estar usando para beber água. O petróleo ele vai ser sim a matéria-prima para a gasolina, para o diesel, para a roupa sintética, para o material sintético da roupa, para o óleo de motor. Ele vai ser a matéria-prima para o isopor, até mesmo para o fertilizante que foi utilizado para produzir a comida que está na sua casa. Então, se o petróleo aumenta, se o petróleo sofre impacto em valores, isso vai impactar no nosso dia a dia com certeza. Agora, o paradoxo que pouca gente entende. O Brasil ele produz cerca de quase 4 milhões de barris de petróleo por dia. Nós temos a Petrobras, nós temos o pré-sal, nós somos grandes produtores, nós fazemos extração, nós exportamos petróleo. Então, por que nós devemos ficar tão preocupados? Ou por que isso deve ser um tema a ser analisado, um tema de alerta? De fato, o Brasil ele produz muito petróleo, mas todos esses elementos eles passam por um processo de refinamento, por um processo industrial para se transformar nesses produtos. E o Brasil ele não tem indústrias o suficiente para fazer esse processo. Então, nós exportamos muito desse petróleo e depois nós importamos, nós compramos novamente já esse produto refinado, como por exemplo o diesel. Nós compramos 25% do diesel que nós consumimos vem de fora, é comprado. Então o Brasil ele passa por esse processo de dependência lá de fora. Então, se o petróleo aumenta lá fora, se o diesel aumenta, significa que o diesel do Brasil também estará mais caro. E se o diesel no Brasil é mais caro, qual o impacto? Mais da metade dos fretes que acontecem no Brasil são por caminhões, são pelas nossas rodovias. Então, tudo que é transportado por esses caminhões vai ter um aumento de preço. Irá ter um aumento de preço. Então, isso vai impactar em todas as nossas compras. Alimentos, remédios, roupas, tudo que é transportado. Olha esse mapa. O Estreito de Hormuz é um corredor de apenas 33 quilômetros de largura entre o Irã e Omã. Por ali passa 20% do petróleo mundial e é o único acesso do Golfo Pérsico para o mar aberto. Desde o início da guerra, o tráfego caiu 90%. Pensa o seguinte, de torno de 144 navios que passavam por ali todos os dias, hoje caiu para 4 ou 5 navios. O Irã declarou que o estreito está fechado para os Estados Unidos, Israel e seus aliados, obviamente por conta do conflito, mas aberto para países não hostis, não inimigos, desde que peçam autorização. Há poucos dias o parlamento iraniano formalizou isso em lei, pedágio obrigatório. Navios estão pagando cerca de 2 milhões por viagem e tem um impacto direto no Brasil, que quase ninguém está falando. Tem 782 mil toneladas de fertilizantes estão presas, esperando passar pelo Estreito de Hormuz. Fertilizantes que o nosso agronegócio
Depende. Ou seja, a próxima safra pode estar ameaçada. Professor, não vai ter a safra se esse fertilizante não chegar? Não ter é uma palavra muito forte, mas a quantidade e o valor, esse impacto provavelmente podemos ter se isso não for resolvido a tempo. O Brasil pode passar pelo Estreito de Hormuz? Tecnicamente, sim, porque ele não é aliado nem dos Estados Unidos e nem de Israel nessa guerra. Então, o Irã declarou à ONU que países não hostis podem pedir autorização para passar, mas agora nós temos o pedágio, algumas dezenas de navios foram atacados desde o dia 28 de fevereiro, e as seguradoras dos navios também estão cobrando mais caro, algumas não estão mais fechando esse seguro, porque realmente os riscos são enormes. Então o Brasil está fechando uma nova rota, né, com a Turquia. As cargas saem do Brasil, cruzam o Atlântico, passam por Gibraltar, atravessam o Mediterrâneo até a Turquia e chegam ao Oriente Médio por terra. É mais caro, é mais lento, mas evita o estreito. E o paradoxo cruel: exportamos petróleo bruto e caro e importamos a crise do diesel. Então, para concluir, nós temos 3 coisas para ficar de olho. Primeiro, o preço do diesel em abril. Há uma defasagem de 74%. O nosso diesel, a nossa gasolina, a Petrobras já está segurando um pouco o valor porque é ano de eleição. Então, possivelmente haverá um reajuste um pouco mais pesado. Então, o preço do frete no futuro próximo, nós temos que ficar de olho. Segundo, os fertilizantes, se vão chegar a tempo ao Brasil. Senão vai ter um impacto na safra e alguns meses para frente nós sentiremos isso no valor dos alimentos. E por último, a interdependência ou a dependência do Brasil referente ao mundo, e essa guerra ela mostra para a gente o quanto os países estão interligados. Como uma guerra de 10 mil quilômetros de distância pode afetar diretamente a nossa casa, diretamente o nosso bolso, as nossas expectativas, o nosso planejamento financeiro e até a falta de combustível e um cenário muito ruim, a falta de alimento nas prateleiras, a falta de medicamentos. Então, num próximo vídeo, num próximo momento, a gente pode falar sobre essa questão da dependência ou da interdependência, um país dependendo um do outro em vários setores. E essa guerra do Irã mostra isso. Nós podemos falar também sobre o quanto o Trump se adiantou pensando nisso. Será que o passo na Venezuela não tem nada a ver com isso? Será que a Cuba não é um exemplo do pior cenário? Podemos refletir nisso nos próximos vídeos. Então, se você quer aprender geopolítica, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo de uma forma descomplicada, me segue. Um abraço.